pouco sobre a Revolução Chinesa, mas precisamos esclarecer, antes de entrar nesses detalhes, como a China estava antes da Revolução. O país tinha um regime monárquico e era ocupado por diferentes nações, como a Inglaterra e a França, durante o processo neocolonialista. Esse processo foi quando as potências europeias colonizaram países da África e da Ásia durante o século XIX e XX. A colonização estrangeira acabou gerando movimentos nacionalistas que promoviam revoltas contra os colonizadores, mas, por meio de revolucionários nacionalistas que retiraram o regime monarquista do país, estabelecendo a república, o momento foi chamado de Revolução Chinesa de 1911. Entre esses grandes revolucionários nacionalistas estava Sun Yat-sen, um nacionalista chinês que liderou os movimentos da Revolução Chinesa de 1911 e fundou o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, e foi nomeado como o primeiro presidente da China. Ressaltando que essas revoltas nacionalistas lideradas por Sun Yat-sen haviam tendências socialistas e não eram todas que concordavam com seus ideais, como os proprietários rurais e os próprios comunistas. Uma observação importante disso é que não havia criado um partido, apenas espalhado os ideais do comunismo por meio do sucesso da Revolução Russa de 1917. A criação do Partido Comunista Chinês foi fundada apenas em 1921, tendo Mao Tse-tung, que futuramente terá uma grande importância para os comunistas. Durante esse período de 1912 e 1927, onde ocorreram a criação do Kuomintang e o PCC, a China vivia um longo período de instabilidade gerada pela tentativa de implantação de um regime ditatorial e por uma tentativa de restauração monárquica. Além disso, surgiu na época movimentos separatistas e ainda havia o domínio estrangeiro no país. Definitivamente, a China não estava nas suas melhores situações. E para piorar, começou a ocorrer uma guerra civil entre os nacionalistas com os comunistas, que durou de 1927 a 1937. Porém, queria o desarmamento total das milícias comunistas. Porém, o líder dos comunistas, que é o Mao Tse-tung, foi totalmente contra a ideia. E então, retomou a famosa guerra civil. A China nunca tem um momento de paz, coitada. Os nacionalistas receberam apoio dos Estados Unidos, mas o líder deles não imaginava que os comunistas estavam dominando a população camponesa do interior da China. Não importou muito para os comunistas dominarem as cidades grandes do país e, por fim, o Partido Comunista Chinês foi proclamado no país pelo líder Mao Tse-tung em outubro de 1949. Agora sim, chegamos na Revolução Chinesa de 1949. Aconteceu muita coisa, não é? A Revolução Chinesa de 1949 tem início com a tomada do poder por parte dos comunistas e, a partir desse momento, diversas reformas foram sendo estabelecidas para que a China se tornasse um país comunista. Porém, a situação não estava nada favorável. O povo havia acabado de sair de uma guerra civil, guerra contra os japoneses e além de outros conflitos vividos. O povo estava insatisfeito por causa da fome e do desemprego. Isso era rotineiro. Mao tentou criar projetos para melhorar o país, como o Grande Salto para Frente, proposto anos depois da morte de Stalin. O objetivo era modernizar o país e desenvolver a economia. Entretanto, o projeto fracassou, o que acarretou revoltas e mortes de muitos camponeses que morreram de fome. Além disso, a economia ficou cada vez mais enfraquecida e desorganizada. Em 1966, a Revolução Cultural Chinesa pretendeu recuperar a ideologia do país depois do projeto fracassado e a morte de milhares de pessoas. Encabeçado por Mao Tse-tung, o movimento durou uma década. Terminou com sua morte, em 1976. Após esse evento, a China propõe a abertura econômica com outros países do mundo. Atualmente, nós sabemos que a China ainda é governada e centralizada pelo Partido Comunista Chinês. Não há existência de outro partido no país. É proibido pela lei. Esse foi o resumo de como foi a Revolução Chinesa e até mesmo o pós dela com a China. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.